Assinale V, verdadeiro, ou F, falso, para as alternativas. Alternativa A. Visando a segurança, a plataforma digital envia um código de verificação de 6 dígitos únicos para seus usuários, sempre iniciando com o número 7. Olha, depois aqui o que a gente chama de restrição. Não é oba-oba, não é qualquer número. Isso até é comum, né? Quem já fez login, ou tem login em algumas plataformas, hoje em dia, principalmente está usando mais. Você está logado num computador, agora vai fazer o login em outro computador. Aí ele manda o que? Um código de verificação para o seu celular, geralmente, né? Para você confirmar que é você. Está instalando, que você é você ali. E geralmente é um código de 6, 7, 6 dígitos, né? Só que aqui tem que tomar muito cuidado, são dígitos únicos. Cuidado, não está falando assim que observe que únicos é no plural, está falando de dígitos, significa que são dígitos distintos um do outro. Não, ele não está falando que o código é único, porque senão teria no singular. Envia um código de verificação de 6 dígitos único. Seria que o código é único, então ele não estaria colocando restrição nos dígitos, né? Só o código que seria só para aquela pessoa ali, né? Que ele enviaria, e ficaria sem nenhuma restrição com relação a isso. Mas é únicos no plural, então ele está se referindo a dígitos. Então, quando ele fala dígitos únicos, ele está dizendo que são dígitos distintos, não podem repetir, porque senão eles deixam de ser únicos, tá? Então, são duas restrições. Sempre vai começar com 7 e não pode repetir dígito. Nesse contexto, a quantidade máxima de códigos distintos que podem ser gerados ultrapassa 20 mil. Será? Então, eu vou colocar aqui 6 dígitos. 4, 5, 6. Né? Isso se chama modelar o problema. Eu estou transformando um problema que é de senha em problema de preencher tracinho, que são equivalentes. O resultado de um é o mesmo do outro. Você modelou, transformou um problema num, fica mais claro para resolver. Aí ele tem que começar com 7. Então isso aqui está fixo, só tem uma possibilidade. Tá? Vou colocar em outra cor aqui. Esse 7 é porque eu fixei o valor 7, que ele começa com 7. E os dígitos são únicos. Então, aqui seria do 0 ao 9, mas você tira o 7, então fica 8. Aí aqui seria, peraí, 9, né? Peraí, do 0. De novo, do 0 ao 9 seriam 10. Viajei na maionese, você tira o 7, fica 9. Aí aqui não pode ser nem o 7, nem o que eu usei, fica 8. E assim por diante. Aqui tem que ser um dígito que não pode ser nem o 7, nem o que eu gastei aqui, nem o que eu gastei aqui. Fica 7, 6, 5. Essa é a conta aqui. Vai dar o total de senhas possíveis. Dá pause no vídeo, faz a continha. Eu vou olhar minha colinha aqui. Isso vai dar 15.120 possibilidades. A afirmação dizia que ultrapassa 20 mil. Não, 15.120 não ultrapassa 20 mil, portanto o item A é falso. Vamos para o item B. Com os números naturais, essa aqui eu não sei se ela foi pegadinha de verdade, ou foi mal escrita, ou o quê, porque ela é meio sem nexo uma parte, parece que, e se você faz desatento, você erra, você cai na rasteira, mas é uma rasteira sem porquê, né? Assim, não vejo um aluno que iria se atrapalhar com isso. É na leitura. Acho que é para ver se o aluno, se foi feito de propósito, é para ver se o aluno tem essa atenção bem firme na questão. Olha só. Com os números naturais ímpares entre 0 e 12, podemos formar 5 fatorial números naturais de 4 algarismos distintos. Aí, se você não presta atenção no que está fazendo aqui, você vai lá e pega quais são os ímpares naturais de 0 a 12 e enumera 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Né? E aí você faz, agora eu tenho 6 números, né? Eu vou fazer um arranjo desses 6 em grupos de 4. Ou, como eu falei, quando é arranjo, você pode fazer do jeito que muita gente gosta. E é fazer aqui assim, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Né? E o 5 fatorial, gente, isso aqui eu estou fazendo tá errado, tá? Por que tá errado?
Porque, deixa eu terminar o que eu estava falando aqui. O 5 fatorial, quem que é? É o 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se você fizer essa conta, cai muito, então você acaba memorizando, dá 120. Se você fizer isso aqui, já passa, ó, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, vezes 3, 360. Só que não é assim. Por quê, professor? Porque não dá para usar o número 11 para gerar um número de 4 algarismos. Me explica, como que você vai usar o número 11 para gerar um número de 4 algarismos se 11 em si não é um algarismo? Ele é formado por 2, ele é um número formado já por 2 algarismos. Eu não posso formar um número de 4 algarismos assim, ó. 3, 5, 11 e 7. Tem 5 algarismos. Se eu coloco o número 11, fica com 5 algarismos. E isso aqui fica bizarro. Fica até meio sem nexo, fica meio... Não faz nem sentido. Então, por isso que eu achei estranha essa rasteira de... Ah, ele vai pensar... E acaba que deu rasteira mesmo, muita gente. Mas pra quê? Porque ele não percebeu que o 11 é legal, ele tem que perceber que o 11 não é... Quando ele ia montar, ele ia ver, né? Que o 11 não é um algarismo. Não sei, enfim. Tá, tem seus motivos lá, não é totalmente descartado, mas que é estranho é... Então, na verdade, não são 6 números, algarismos que eu posso usar para construir os números de 4 algarismos. São só 5, é só 1, 3, 5, 7, 9. Apesar do 11 ser um natural ímpar entre 0 e 12, ele não pode ser usado para construir números de 4 algarismos. Portanto, eu tenho 5 números de 0 a 12 que eu posso usar, e não 6. E aí, ou você pode fazer um arranjo, porque tanto a ordem quanto a natureza importam, um arranjo de 5, 4 a 4, tá? Ou simplesmente faz o que também muita gente gosta, que é colocando aqui, ó, 5 possibilidades, como tem que ser distintos, né? Aí aqui é 4, aqui é 3 e aqui é 2. E se você fizer essa conta também vai dar 120, né? Porque só não tem 1 vezes 1, que não altera nada. Portanto, isso aqui dá 5 fatorial, tá? Se você fizesse pelo arranjo, ia dar o 5 fatorial certinho, ó, porque seria o arranjo de 5, 4 a 4, que seria 5 fatorial. Lembra como é o arranjo que eu ensinei na questão anterior? É o fatorial de n dividido pelo fatorial de n menos k. Então, é o fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 5 menos 4, que é 1. Só que o fatorial de 1 é o próprio 1. Então, ficaria simplesmente 5 fatorial, que é a resposta. Aqui daria um valor que é o mesmo que o 5 fatorial. Eu acho que até pensou que você resolveria assim. Então, de qualquer maneira, está dá 5 fatorial. É verdadeiro. Item C. Um assinante de TV streaming escolheu 5 partidas de futebol para assistir em um domingo, considerando que ele assistirá a apenas 3 dessas partidas, essas 5, sem uma ordem específica. Aqui escreveu claramente, né? A ordem não importa, né? Podendo afirmar que existem 10 combinações, né? Usou a palavra combinações possíveis para a sua escolha. Então ele está já contando para você que é combinação. A ordem não importa, combinações. Se bem que a palavra combinações, elas às vezes aparecem num texto de análise combinatória e é para resolver por outra coisa sem ser combinação, porque ela tem um significado na língua portuguesa mais genérico. Né? Os arranjos podem ser chamados de combinações de forma mais genérica, não rigorosamente a parte da matemática. Mas numa mensagem de contextualização, num texto, pode aparecer. Então não é só porque ele falou combinações que é combinação. Mas aqui acabou coincidindo, porque ele fala que é sem uma ordem específica. Ou seja, a ordem não importa, ele vai pegar desses 5 e quer saber de quantas maneiras ele vai escolher 3 para assistir. Então, como a ordem não importa, que nem eu ensinei na questão anterior, quando a ordem dos elementos que eu vou escolher não importa, eu caio num caso de combinação. E quando não tem elemento repetido, não vou assistir a mesma partida 2 vezes, é sem repetição, é chamado de combinação simples. Né? E a equação é a seguinte: combinação de n, k, k, é o fatorial de n, dividido pelo fatorial de k, multiplicado pelo fatorial de n menos k. Então, nessa questão, a combinação de 5, 3 a 3 vai ser o fatorial de 5 pelo fatorial de 3
E o fatorial de 5 menos 3, que é 2. Desenvolve o 5 até cortar com 3. 5 vezes 4 vezes 3. O 2 desenvolve até 1. Né? Como eu expliquei também na questão anterior, fatorial, você desenvolve ou até 1, ou se você parar antes do 1, você é obrigado a deixar a exclamação aqui para dizer que está embutido aqui o 3 vezes 2 vezes 1. Né? 3 fatorial não é o mesmo que 3, na verdade até 6, né? 3 vezes 2 vezes 1. E aí você pode cortar o 3 fatorial com 3 fatorial. Ainda pode cortar o 2 vezes 1 com 2 aqui, dá 2 com 4 aqui, fica 2. Então você vai ter combinação de 5, 3 a 3, vai dar 5 vezes 2, 10. Tem 10 formas diferentes de ele escolher 3 jogos desses 5 que ele selecionou, quanto escolher 3 para assistir de fato. E é o que ele falou, 10, e portanto o item C é verdadeiro. E o final dessa aula, D. De acordo com o princípio fundamental da contagem, o número total de possibilidades para que o resultado da ocorrência simultânea, isso aí, certinho, de 2 eventos, cada um deles com n possibilidades distintas, corresponde a n quadrado. Isso é exatamente o que é o princípio fundamental da contagem. Você tem um evento que pode acontecer de 5 maneiras. E na seguida, a partir do momento que você escolheu esse, vai surgir um novo evento que você pode escolher de 3 maneiras. Você quer que aconteça um e outro. Você faz 5 vezes 3. São 15 maneiras diferentes. Por exemplo, você tem 5 camisetas e 4 calças. 5 camisas e 4 calças. Você tem 5 vezes 4, 20 combinações diferentes. Se eu contar essa camisa com essa calça, com essa calça, com essa calça, com essa calça, esse é o princípio fundamental da contagem. Agora, nesse caso, ele falou que os dois têm a mesma quantidade em N. Então, seria um caso de 5 camisas e 5 calças. Então, 5 vezes 5, 5 ao quadrado, 25. Então, esse aqui não tinha, ele não tem nem o que eu escrever, ele está realmente descrevendo o que é o princípio fundamental da contagem. Se uma coisa acontece de tantas maneiras, N maneiras, e a outra de uma coisa acontece de A maneiras, e a outra coisa acontece de B maneiras, eu quero que aconteça uma e outra, para finalizar, A vezes B maneiras. Você multiplica. Esse é o princípio fundamental da contagem. E é o que, nesse caso que deu aqui, que tem n, que é a quantidade igual, dá n quadrado, porque você multiplica. Tá? Então, se eu fosse escrever alguma coisa, eu escreveria apenas algo assim, que o total de possibilidades, chamado de n maiúsculo, seria n vezes n, pelo princípio fundamental da contagem, que dá n quadrado. Tá certo? Então, essa aqui é também verdadeira. E ficamos com FVVV.